Irmãos, abram suas Bíblias então em Provérbios 3. Nós vamos ler só o primeiro versículo, depois a gente vai dando sequência no capítulo, tá? Provérbios 3, versículo 1 diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Vou repetir. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Amém? Os irmãos podem se assentar então? Se eu perguntasse para cada um aqui presente hoje, vocês querem que os seus anos de vida se alonguem, mas não assim, se alonguem de qualquer jeito, se alonguem e que vocês tenham paz? Quem não gostaria disso? Quem não gostaria de viver mais tempo, mas viver mais tempo em paz? E em paz, esse tempo maior fosse um tempo também em paz. Quem não gostaria? Todos nós iríamos querer isso. Provérbios é um dos livros que eu sinto que é mais difícil das pessoas poderem pregar sobre ele, da gente falar sobre ele. Mas Provérbios também é ao mesmo tempo um livro muito atual. Muito atual. Então quando a gente fala o seguinte: você quer que acrescenta mais tempo e em paz na sua vida? A palavra do Senhor vai nos ensinar como isso pode acontecer. Se você quer que os seus anos de vida sejam prolongados e estejam em paz, está aqui a receita. Está aqui a receita. Todos nós procuramos paz, paz, paz. E nós vimos no estudo que nós precisamos viver em paz até mesmo para que nós possamos semear fruto da justiça. Então nós precisamos de paz mais do que nunca. E nós não estamos vivendo tempos de paz. No mundo tereis aflições, mas a gente estava conversando no carro hoje quando vinha. Não é 100% do nosso tempo em luta, não é 100% do nosso tempo em tribulação. Há tempos de alegria, há tempos de folgueado, há tempos de calmaria na vida da gente. E a gente tem que agradecer ao Senhor por tudo isso. Então, no dia de hoje eu quero trazer para os irmãos a ideia e o pensamento e a palavra do Senhor falando como a gente pode prolongar os nossos anos em paz. A palavra nos ensina isso. Nós temos que colocar em prática. Então vamos lá, irmãos. Olha o primeiro versículo que fala: embora está aqui um guia para o jovem, mas não é para o André e para a Jaqueline e para o Rafa, que ainda é um garotinho, mas logo já vai ser um jovenzão aí. É para todos nós. Porque isso aqui se aplica a cada um de nós. Para cada um de nós. E ele começa assim: filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. É fundamental que para que acrescente-se os nossos anos de vida e em paz, que você não se aparta dos mandamentos do que o Senhor deu. E um dos mandamentos que o Senhor deu é: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao pastor como a si mesmo. A mais ninguém. Não é isso que está na Bíblia? Não. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então já começa ali um mandamento. E que nós temos que cumprir. Então se você quer que seus dias sejam prolongados e em paz, você tem que amar o próximo. E é difícil isso, né, irmãos? Amar a pessoa que te fica espizinhando, né? Amar a pessoa que fica te provocando. É difícil. Lidar com pessoas já é difícil. Imagina quando envolve o mundo espiritual. Então, guarde no teu coração, no teu entendimento, né? Guarde os meus mandamentos e não se aparta deles. Porque, olha só, é você guardando no seu entendimento, ou seja, no seu coração, os meus mandamentos. Eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Anos de vida e paz que ele vai te acrescentar é se você guardar os mandamentos dele. Não tem uma outra forma de nós acrescentarmos algo à nossa vida se nós não estivermos obedecendo esses mandamentos. Então você quer viver paz? Quer prolongar os seus dias na terra? Guarda os mandamentos do Senhor no seu coração. E não se aparta de maneira nenhuma deles. Porque eles são vida e lhe traz paz.
Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as a teu pescoço e escreva-as na tábua do teu coração. Quando nós lemos coração aqui, os irmãos entendem já que é o seu entendimento. Não é o coração que pulsa sangue, mas é o entendimento que ele fala aqui. Não te desampara a benignidade. Não deixemos de ser benignos. Também relacionado com amor ao próximo. E a fidelidade, ser fiel. Ata-as, coloca, prende ela no seu pescoço e escreves na tábua do teu coração. Eu estava pensando nesse negócio de atar no pescoço, é como se fosse uma corrente, mas já percebe que isso gera um peso? E se você colocar um peso no seu pescoço, como é que fica a sua cabeça? Para baixo. Então você sempre está visualizando o que estaria escrito nessa tábua, que está presa no seu pescoço, mas está escrita no seu coração, no seu entendimento, de que você use de benignidade, de fidelidade com as pessoas, fidelidade principalmente com o Senhor. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. E como é difícil você agradar uma pessoa hoje em dia. Por mais que você no seu trabalho tente fazer alguma coisa, sempre vai existir uma forma de que alguém vai estar desagradado. Não vai estar agradado com aquilo. Não vai ser agradável. O resultado não é agradável. Por mais que você tente hoje. Mas se você guardar os mandamentos, se você escrever ele no seu coração, se você atar ele na sua vida, se você usar de benignidade, de fidelidade, você vai agachar graça, bom entendimento, inteligência aos olhos de Deus e dos homens. Por mais que os homens não queiram concordar, eles vão ter que dar mão à palmatória. Porque é a palavra do Senhor que está falando. Vai agradar. Por mais que você tente e eles vão falar que não agrada, por causa da mentira e da inveja, mas a gente sabe que a gente vai agradar. Vai agradar a Deus. E aos homens que trabalham com retidão, também eles vão enxergar isso em você. Por isso que muitas das vezes a gente fala sobre o testemunho, e o testemunho é tão importante, porque as pessoas vão ver essa diferença e vai dar graça aos homens. Não é que eles vão achar engraçado, eles vão achar por que é diferente. Por que age diferente? Por que ao invés de se irritar, por que ao invés de xingar, por que ao invés de falar palavrão, ele tem um domínio sobre ele mesmo que controla essa situação? Porque, primeiro, ele guardou os mandamentos. A benignidade e a fidelidade não vai desamparar. Os seus mandamentos estão escritos no seu coração. Por isso que vai agradar a Deus e também aos homens. Mas se nós não atarmos essas coisas ao nosso pescoço, se nós não escrevermos os mandamentos do Senhor no nosso coração, nós não vamos agradar a Deus e consequentemente também não agradaremos aos homens. Não que agradar ao homem para nós é fundamental, mas agradar a Deus devia ser a nossa maior preocupação. Agradar a Deus sobre todas as coisas. No versículo 5 ele vai falar: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu entendimento. Olha só que interessante, irmãos. Muitas das vezes nós achamos que temos entendimento da coisa, que nós entendemos tudo, já somos o dono da razão, entendemos o porquê as coisas acontecem. E esse versículo está falando exatamente o contrário. Você tem que confiar no Senhor e não se apoiar na sua sabedoria, no seu entendimento, naquilo que você conhece como real, mas confiar no Senhor. Confiar no Senhor também é um mandamento. Nós já escrevemos isso nas tábuas do nosso coração, confiar no Senhor. Porque quando a gente fala em confiar no Senhor, significa confiar em todas as situações da nossa vida.
É quando está ruim no serviço, é quando está bom no serviço. É quando está com dificuldade em casa, é quando está bom em casa. É quando todas as coisas que nós vemos no mundo estar ao nosso lado caindo, mas a gente confia que o Senhor vai nos sustentar. Vai nos sustentar. Mesmo que para a gente olhe e fale o seguinte: olha, está faltando tanta coisa, mas o Senhor não vai deixar faltar. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, ou confia no Senhor de todo o teu entendimento, e não se apoia no seu próprio entendimento. Nunca, irmãos, vamos se achar que a gente é autossuficiente em alguma coisa. A gente precisa aprender, irmãos, a orar com o propósito do Senhor falar com a gente nas decisões que nós temos que tomar. Porque muitas das vezes a gente confia nas decisões que nós vamos tomar, e a gente não ora por essas decisões como deveria. Então a gente vai, toma uma decisão, e a gente dá com os burros na água, que nem diz o ditado aí fora. E aí o que resulta disso? Desespero, angústia, aflição, sentimento de abandono. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos acreditando e entendendo e colocando o nosso apoio no nosso próprio conhecimento, no nosso próprio estudo, na nossa própria forma de viver e na nossa própria forma de fazer as coisas. Mas muitas das vezes a nossa forma de fazer a coisa não é a forma que o Senhor quer que faça. Por isso que a gente faz e acaba quebrando a cara. E aí quando a gente quebra a cara, o que nos resta? Quando dá errado, aí vai orar. Mas já deu errado, porque você não confiou no Senhor anteriormente. Em 90% das vezes que eu vejo, é que mais a gente toma as nossas atitudes, aí a gente vê que dá errado, aí depois a gente corre aos pés do Senhor. Sendo que deveria ser ao contrário. Em 90% das vezes a gente deveria correr aos pés do Senhor. Em 100% das vezes a gente teria que correr, ou nós temos que correr aos pés do Senhor e esperar que o Senhor nos mostre qual o melhor caminho a ser tomado. Porque senão a gente vai fazer a coisa pelo nosso próprio entendimento, e quando a gente faz a coisa pelo nosso próprio entendimento, geralmente não dá certo. E quando dá certo é pela misericórdia do Senhor, não é porque nós somos inteligentes, é porque a misericórdia do Senhor permitiu que dê certo. Então a gente precisa estar confiando no Senhor. Não importa a atitude, não importa a situação, não importa o que for, confia no Senhor. Ah, tá difícil, mas muitas das vezes é por causa da nossa ansiedade é que a coisa fica difícil. A gente quer tanto essa solução, a solução rápida, a gente quer tanto que a coisa seja feita rápida, para que nós nos satisfazemos na situação, e que não é o trabalhar do Senhor daquela forma. O Senhor fala: espera, mas eu quero. Espera, não é hora, não é agora. Então confia no Senhor. Confia no Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. É o resumo do que eu estou falando. Se você confia no Senhor, se você coloca os seus propósitos na mão do Senhor, você está reconhecendo Ele em todos os seus caminhos. E olha que Ele fala: Ele endireitará as tuas veredas. Por onde você estiver andando, o Senhor vai estar endireitando os seus caminhos. Porque muitas das vezes nós queremos ir para cá, ó. A gente quer ir para a direita. E o Senhor fala assim: não, não é. Se você confia no Senhor, se você guarda os seus mandamentos, Ele vai falar o seguinte: não, não é para cá, ó, é para cá que você tem que andar. Ah, mas para cá eu vou cortar caminho, para cá é mais rápido, mas não é o que eu quero. Não é uma solução mais rápida que eu tenho que dar na sua vida. Eu tenho que te dar uma solução que vai surtir efeito a longo prazo. Quantas vezes a gente gostaria que a gente simplesmente orasse para o Senhor resolver um problema que nós queremos que seja resolvido rápido, né? Eu imagino se eu estivesse na pele da Jaqueline, eu ia orar e falar assim: Senhor, põe a mão na Giovana para mim pegar ela amanhã e levar ela para minha casa. Com certeza é o que ela mais quer. Não é o que seu coração mais deseja hoje?
né? Quem sabe colocar ela no peito e sentir ela mamando. Eu acho que isso é um sentimento que só quem é mãe pode falar e falar assim, vivi para isso. Mas ela tem que entender que ela tem que confiar no Senhor, porque o Senhor está tratando com ela. E está tratando com a nenê. E que ela aprenda e que ela confie no Senhor, e que esse tratamento que o Senhor está fazendo com ela é o melhor tratamento para a vida dela. Talvez hoje a gente não entenda, nenhum de nós, mas e lá na frente? O Senhor vai mostrar, tá vendo como precisou? Tá vendo como foi bom? Se você confiou em mim, eu te mostro que eu sou fiel. Lá na frente, onde você não está, onde nós não estamos, o Senhor está. E o Senhor está sabendo todas as coisas. Então reconhece-o, reconhece Deus em todos os teus caminhos. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Não faça como se fosse para um cliente, não faça como se fosse para um irmão, não faça como se fosse para uma pessoa, mas faça como fosse para o Senhor. O Dielson vai lá arrumar uma máquina, ele tem que arrumar aquela máquina e falar o seguinte: caramba, se Deus fosse usar essa máquina, ela tem que ficar perfeita, né? O Ananias vai fazer uma filmagem, assim eu entendo. Ele tem que fazer o melhor ângulo, vai pegar de frente, vai pegar assim. Ah, mas a pessoa tem uma... Não, vou pegar assim. Por quê? Porque ele tem que fazer o que é melhor, como se fosse para o Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos, né? A irmã vai fazer um almoço, ela vai falar assim, vou fazer o meu melhor, porque esse almoço tem que ser como se Deus viesse entrar na minha casa hoje e almoçar, então tenho que fazer o quê? O meu melhor. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, em tudo que você faz, em tudo que você for pôr a mão para fazer, reconhece o Senhor em todas as coisas, e Ele endireitará as tuas veredas, porque as nossas veredas são tortas, porque nós somos pecadores. Então temos que deixar que o Senhor venha endireitando cada dia a nossa vereda. Não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Eu gosto do meu serviço, irmãos. Pode parecer que não, às vezes. Mas eu gosto, porque se os irmãos olharem aqui, ó, chegou uma máquina. É um monte de ferro. É um monte de ferro. Tem que dar vida a isso. Tem que fazer cada ferro, cada pedaço de máquina funcionar da forma que foi projetada. Isso é bacana, porque no final você vê o produto do cliente produzido e você fala, puxa, que bacana. Quem olha vai falar assim, cara, é mó inteligentão, mas eu não posso me posicionar que eu sou inteligente, porque eu não sou. Isso aqui, quem me dá graça de fazer construir é o Senhor. Se não é a misericórdia dele, eu não consigo apertar nenhum parafuso para isso funcionar. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não olha para a coisa que você faz e fala assim, eu consegui fazer. Não, Deus permitiu que eu fizesse. Deus me deu condições de exercer isso. Deus me deu condições de fazer dessa forma. Sabe, quando a gente pensa que a gente consegue muita coisa, o tombo é muito grande, irmãos. Então que a gente tenha humildade, porque a pessoa que olha e fala que é sábia aos seus próprios olhos, ela já não tem mais humildade. O que está vivendo na vida da pessoa é a soberba. E soberba é o quê? Fruto, é obra da carne, não é fruto, é obra da carne. A soberba é o orgulho. E como é fácil a gente se orgulhar das nossas obras? Como é fácil da gente se orgulhar daquilo que a gente faz? E olha o que o Senhor está falando. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-se do mal. E isso daqui é muito difícil, irmãos, porque muitas das vezes a gente não quer se apartar do mal. A pessoa faz o mal para a gente quer devolver a coisa numa moeda muito mais pesada, muito mais forte. Apartar-se do mal é primeiramente não desejar o mal para a pessoa. Afasta-se do mal.
Afasta de tudo aquilo que é pecado. Se você sabe que é pecado, bloqueia. Os irmãos lembram daquela passagem lá? Quando, um pouquinho antes de Caim matar Abel, o Senhor chega para ele e fala o seguinte: ó, o pecado jaz à sua porta, mas é você que tem que controlar. É você que tem que falar não. Quem tem que se apartar do mal é você, não é a outra pessoa. A palavra fala isso para você: aparta-se do mal. Teme ao Senhor. Temer não é ter medo, é ter respeito, é ter reverência ao Senhor. O Senhor não quer que você tenha medo dele, mas Ele quer que você o reverencie, como ele deve ser reverenciado. E olha que interessante: isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos, se você temer ao Senhor e apartar-se do mal. Saúde. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Nós não somos aqui adeptos ao dízimo, mas tem ali a caixinha de oferta. Olha o que ele também fala aqui: honra ao Senhor com os teus bens. Oferta na casa do Senhor e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão o vinho dos teus lagares. Isso significam bênçãos para a sua casa. Isso significam bênçãos para a sua vida. Aqui, graças a Deus, a gente não paga aluguel. A igreja aqui, graças a Deus, não paga água, não paga luz. Quer dizer, a igreja. Quem paga é a empresa. Então, graças a Deus, os irmãos não precisam ter essa obrigatoriedade na contribuição. Mas e outros lugares que precisam pagar? Como é que fica se nós não ofertarmos? E a oferta é algo que tem na palavra do Senhor. É o que ele está falando aqui, ó. Honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens. Porque muitas das vezes nós queremos nos honrar com os nossos bens. Então, o bem entra para nós, é nosso. Honrar ao Senhor com os nossos bens não é só você dar dinheiro na casa do Senhor. É você ter a predisposição de manter a necessidade da casa do Senhor em dia. Pode não parecer. Papel higiênico, os copinhos que usam nas refeições. Isso são coisas que nós acabamos honrando ao Senhor com os nossos bens que nós entregamos. É o fato de você ir buscar uma irmã para vir para a igreja. É o fato de você levar uma irmã da igreja para casa. Você está honrando o Senhor com seus bens. Que nem eu falei para a irmã, eu falei: o carro que o Senhor nos deu não é para nós, é à disposição dos irmãos. Nós é que utilizamos, mas é porque o Senhor nos deu. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor e nem te enojes da sua repreensão. Esse versículo, os irmãos entendem. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor. O Senhor tem corrigido a gente todo domingo. Todo domingo, seja no estudo, ou seja na palavra, o Senhor tem mostrado algo diferente para nós. E cabe a nós mudarmos. E cabe a nós aceitarmos as correções que o Senhor tem dado e colocá-las em prática. E ele fala: nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor está nos corrigindo e está nos repreendendo a sermos melhores. Quando nós estudamos sobre o amor, é uma repreensão que o Senhor fala, porque nós não estávamos fazendo nada. E nós tivemos a oportunidade de começar a fazer alguma coisa, e vamos terminar em breve, assim espero. Então nós precisamos estar atentos à correção quando o Senhor nos corrige, e quando Ele também nos repreende. E não ficarmos chateados e tristes quando muitas das vezes o Senhor fala alguma coisa através da palavra, a gente entende aquilo e não coloca em prática. A gente fala assim: não é para mim, é para Adriana, é para Ananias. Não, é para todos nós. Porque o Senhor muitas das vezes não vai usar um profeta e levantar para falar. Tem a palavra dele para poder falar. Então ele fala pela palavra. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quem vai falar que não, irmãos? Quem não quer ser repreendido pelo Senhor, quando sabe que quem é repreendido porque ele ama? Se ele não fosse um pai amoroso, ele deixaria a corda solta, vamos dizer assim. Cada um faz o que quer, da forma que quer, como pretende.
como deseja. E a palavra do Senhor não é assim. Ela nos exorta e nos corrige para que nós sejamos o quê? Melhores. Para que nós possamos o quê? Nos acertar diante do Senhor. Por isso que ele fala que o Senhor repreende aquele que ama. Quando o Senhor não nos repreender mais é porque alguma coisa está errada, irmãos. Quando a gente deixar de pregar e falar que pecado é pecado e que vai te levar para o inferno, que você precisa ter uma conduta de vida diferente, e nós começarmos a pregar que toma a chave na mão, olha o teu carro, olha o teu bem, olha isso, faz campanha disso, faz campanha daquilo, já não tem mais repreensão. O que tem é só homem falando que Deus é aquele garoto que tem que te dar o que você quer, ou aquele pessoa, ou aquele ser que tem que dar o que você determina. E o Senhor não é assim. Ele é soberano. Ele repreende, ele corrige, e ele dá para os filhos aquilo que ele quer, porque ele corrige. Porque ele corrige. Porque ele ama. Simplesmente por isso. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que os artigos de prata e maior o seu lucro do que o ouro fino. Irmãos, volta aqui, ó. Sabedoria e conhecimento. E olha que ele compara com um produto que tem um valor no mercado hoje altíssimo. Ele compara a sabedoria e o conhecimento a ouro e a prata. Os irmãos já viram como é difícil achar ouro? Se os irmãos darem uma olhada, uma pesquisada na internet, não é tão simples assim. Requer um trabalho, um custo muito alto para você conseguir ouro. Eu lembro que quando eu vou para casa da minha sogra, ela gosta muito de assistir aqueles canais fechados, né? E tem lá a mineração de ouro, lá, acho que é lá no Alasca. O quanto é difícil para os camaradas tirar ouro daquela terra. E é um metal que vale muito dinheiro. Ele é um metal muito caro. E ele compara a sabedoria e o conhecimento que são adquiridos através do Senhor como prata e como ouro. E o seu lucro, e o maior é o seu lucro do que o ouro mais fino. Por que será, irmãos, que sabedoria é mais cara? Vamos dizer assim, ou tem o maior lucro do que o ouro mais fino? Por que será que a sabedoria vale tanto? Que ninguém tira de você, né? Primeira coisa, a sabedoria é algo que você adquire e você leva para onde você quiser. É o conhecimento, é a sua sabedoria, são as experiências que você tem. Isso daí ninguém vai conseguir roubar. As experiências que nós temos com o Senhor, ela nos fortalece a nossa fé. E ela fortalecendo a nossa fé, isso não tem preço. Porque sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Os irmãos vão vendo que, na verdade, a vida do cristão ele é um círculo. Desde quando você aceita Jesus como seu Salvador, ela é um círculo, onde todas as partes vão se complementando. Fé, santidade, sabedoria, conhecimento da palavra, e assim vai se fechando esse círculo. E o quanto é fundamental que nós vamos tendo sabedoria, porque a sabedoria traz uma experiência de vida que você tem para que você não peque. Olha que interessante. Porque a sabedoria que você adquiriu no episódio passado, vamos dizer assim, da dificuldade que você teve na sua vida, te trouxe um conhecimento tão grande que agora você sabe que se você agir daquela mesma forma, você está correndo o risco de pecar novamente. Então você vai agir igual? Não, você vai agir de uma outra forma. Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro do que o ouro fino. Mais preciosa é do que rubis, mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e à esquerda riquezas e honra, quando você tem sabedoria. Então você tem vida longa de dias na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas
são caminhos de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Os irmãos começam a perceber o valor da sabedoria na vida da gente. O Senhor com sabedoria, olha lá, o Senhor com sabedoria fundou a terra, e com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartam essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e discernimento. Qual é a verdadeira sabedoria, irmãos? Nós lemos hoje. A verdadeira sabedoria é pura. Não é que nós lemos lá hoje? Vamos voltar um pouquinho lá em Tiago. Olha lá, Tiago 3,17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o que ele fala aqui? Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento. Então nós precisamos ter essa sabedoria que vem do alto, é a verdadeira sabedoria. Porque serão vida para a tua alma e ardor para o teu pescoço, a sabedoria. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Quando nós adquirimos a sabedoria do alto, irmãos, e quando nós temos a sabedoria atada à nossa vida, a gente não tem que ter pavor repentino. Não temos que temer a investida dos ímpios quando essa vier contra a gente. Por isso que a gente precisa tanto, irmãos, buscar conhecimento e sabedoria do Senhor, para que a gente possa estar, digamos assim, nos blindando desses ataques que vêm na nossa vida no dia a dia. E esses ataques vêm no trabalho, vêm em casa, vêm no nosso... muitas das vezes vêm até sem a gente perceber, sem a gente colocar ao mínimo atento. Quando o inimigo percebe que você está desatento, ele lança essas coisas sobre você. Acaba tendo um pavor repentino e a investida dos perversos. Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Meus irmãos, lembrem que nós lemos um versículo que não faz muito tempo que fala: aquele que pode fazer o bem e não faz, peca, né? E a gente vê aqui ele confirmando em outras palavras, mas querendo dizer a mesma coisa. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã que te darei, se já tens contigo. Aqui ele está falando de uma obra que nós temos que fazer. Não dispensa a pessoa, se você o que tem que fazer, você tem que fazer hoje. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã que te darei. A necessidade do teu próximo, ela é agora. Então você tem que resolver isso quando? Hoje. Não é amanhã. Uma pessoa sábia, ela já identifica isso. Ela já sabe que, por empatia, se tivesse no lugar da outra pessoa, ela iria fazer o quê? A mesma coisa. Ia fazer rapidamente, porque é isso que ela gostaria de receber. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez mal algum. Interessante isso, né, irmãos? Porque a gente costuma contender com as pessoas, mesmo ela fazendo mal ou ela não fazendo mal. Muitas das vezes na natureza do ser humano a contenda está uma coisa ainda muito implícita, muito ligada, né? Eu quero discutir, eu quero brigar porque eu sou assim, porque eu quero ser assim, porque eu continuo sendo assim. E olha que a palavra do Senhor fala: não contendas, não discute, não briga com alguém sem causa, e se não te fez mal algum. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos.
Hoje, em dia, a gente vê que a impressão que está dando na sociedade brasileira é que nós estamos vivendo a diferença dos conceitos que nós temos como algo normal, como algo natural. Está aí em todas as redes sociais, aquela menina de 11 anos que foi violentada e aí agora abortou o nenenzinho que já tinha 7 meses. Né? Então, com o quê? Com o direito do próprio Estado interferindo sobre a vida da pessoa. É claro, foi uma violência, ninguém está falando que isso é algo natural ou é normal o que deveria acontecer. Mas até então você praticar essa violência e muitos compactuarem com ela, acharem que ela é normal, isso nós não podemos fazer. Era uma vida que estava ali sendo gerada. E olha que ele fala que não tenhas inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Isso é uma violência que foi praticada. 2. A violência contra aquela menina primeiro e depois a violência de ter tirado a criança. Uma criança que já estava bem grandinha, pelo que eu entendi nas redes sociais. E olha que coisa. E hoje nós temos pessoas que escolhem esse caminho, continuam nesse caminho, acham que é natural, acham que é normal gerar violência, né? Pagar com a mesma moeda. E a palavra fala para a gente não ter inveja de pessoas violentas, de homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Nós não podemos compactuar com violência, irmãos. Os irmãos lembram do Lázaro? Não estou falando Lázaro da Bíblia, estou falando daquele rapaz que foi morto pela polícia, né? Então, todo mundo falou, bandido bom é bandido morto, mas a gente não pode compactuar com isso. É uma vida que se perdeu. É uma vida que morreu sem Cristo. E nós vamos achar isso legal? Quantos bandidos hoje estão morrendo, né, por troca de tiro? É a vida que escolheram, mas a gente não pode compactuar com isso, a gente não pode aceitar esse caminho e achar que esse caminho é o caminho correto, porque não é o caminho correto. Não para nós que somos cristãos. Em aceitar isso, bandido bom é bandido morto. É claro, é a vida que eles estão escolhendo. Mas nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos compactuar com toda essa violência. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Irmãos, temos que tomar cuidado para que as nossas atitudes não queiram ser justificadas por nós, e nós temos o nosso coração com atitudes de perversidade. Eu não vou fazer isso aqui para ele, porque ele não fez isso aqui para mim. Eu não vou ter tal atitude aqui para ela, porque ela não teve atitude aqui para mim. Isso é perversidade, irmãos. Isso é perversidade. E nós temos que estar sempre prontos a ajudar, sempre prontos a fazer. E ele fala assim, porque o perverso é abominável ao Senhor. As atitudes de perversidade são abominação diante do Senhor. O Senhor não compactua com pessoas assim, né? Tem pessoa que maquina mesmo. Você não quis me ajudar, Ananias? Também você vai ver quando você precisar de mim. Não vou te ajudar em nada. O Senhor não pactua com pessoas assim. Mas os sinceros, ele tem intimidade. Você está sendo sincero? Quando você pede perdão para o Senhor pelos seus pecados, está tendo sinceridade no seu pedido de perdão? O seu coração está sendo sincero com o teu próximo? Você está andando em sinceridade de vida? Seus negócios estão sendo sinceros diante do Senhor? Ou estão sendo coisas escusas? Os seus pensamentos, suas atitudes, seus atos, suas ações, elas estão sendo sinceras diante do Senhor? Se sim, olha só que legal, irmãos. O Senhor quer ter intimidade com você. O Senhor quer ser íntimo de você. Agora, se não está sendo sinceros, se no seu coração tem perversidade, tem maldade, tem inveja, não tem sabedoria, e você não vai ter intimidade com o Senhor. Não tem.
A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. E olha que palavra difícil essa aí, pesada, irmãos. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Quem é o ímpio? Quem é o ímpio, irmãos? Praticam perversidade. O ímpio é aquele que não aceitou Cristo como seu Salvador. Há uma maldição sobre a vida. Há uma maldição sobre a casa do ímpio. É a palavra que está falando isso. Das pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor. Das pessoas que não têm um relacionamento com o Senhor, há alguma maldição. Quando você sai dos caminhos do Senhor, você se torna um ímpio. E aí há uma maldição sobre a casa do ímpio. Não sou eu que estou falando, é a palavra que fala. Mas a habitação dos justos abençoará. A casa do justo, daquele que segue o caminho do Senhor, e justo é aquele que planta o fruto de justiça em paz. Não é isso que a gente leu lá? Já tem uma bênção aí, ó. Já tem paz. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Irmãos, quanto a gente precisa de mansidão. Vê que muitas das coisas que nós estamos tratando aqui nesse texto, rapidamente, ainda trata com um fruto do Espírito. Mansidão. Graça aos mansos. Sabe, irmãos, como a gente precisa ter mais mansidão na nossa vida. E ter mansidão, irmãos, começa pelo fato de que a gente tem que aprender a ouvir mais e falar menos. Porque se a gente fala muito, a gente não é manso. Pode reparar. Aquele que fala demais, ele nunca é manso. Ele sempre é altivo. Porque ele sempre está falando, não dá tempo dele ouvir. A pessoa que muito fala, ela não consegue entender nem mesmo o que ela fala, porque ela fala tanto que ela nem ouve o que ela fala. Agora a pessoa mansa, antes dela falar, ela vai querer ouvir o que o outro tem para falar. E a gente precisa começar a aprender a ouvir primeiro, para entender o lado da outra pessoa, para que a gente não venha se irar de qualquer forma, irmãos, e não venha acabar pecando. Porque a gente precisa ter mansidão na vida da gente. Quer ter graça do Senhor na sua vida? Seja mais manso. Seja menos impulsivo. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam para si vergonha. Os sábios herdarão honra. Mais um ponto de como a sabedoria é importante na vida do cristão, para que seja honrado. Os loucos tomam sobre si vergonha. E isso, irmãos, a gente começa a olhar, e se os irmãos verem essa ideologia que está sendo colocada insistentemente na cabeça das crianças, na escola, né, uma ideologia contrária à palavra do Senhor, fala sério, não parece loucura? Não parece que as pessoas desatinaram da sua real vivência? Não estamos se tornando animais cada dia mais que passa? E isso não traz vergonha para nós? Outro dia eu vi eu acho que era uma reunião de um certo candidato à presidência da República, onde quem assistiu aquilo ficou, no mínimo, enojado. Você via homens seminus se agarrando e se beijando assim, ao ar livre, com crianças e com todo mundo vendo. Isso não é loucura? Não tem sabedoria nenhuma. As pessoas estão se desviando do caminho da verdade. E essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Por isso que quando a palavra fala que nós temos que procurar sabedoria, e que essa sabedoria é do alto, irmãos, a gente só consegue isso se nós dobrarmos o nosso joelho, se nós jejuarmos, se nós orarmos, se nós lermos a palavra do Senhor e meditarmos. Por isso que a sabedoria é tão importante.
A pessoa sábia tem experiências e tem condições muito grandes de não cair em qualquer falácia. Em qualquer falácia. Em qualquer tipo de, eu acho que isso está certo. Vamos fazer assim. E é contrário à palavra do Senhor. Tempo atrás, eu já contei esse testemunho para os irmãos, eu vou contar de novo. E eu levei um puxão de orelha. Porque eu estava assistindo um vídeo na internet de um pastor pregando, e ele pregou acho que uns 50 minutos que eu fiquei assistindo esse vídeo, e eu falei, nossa, tá muito certo. É isso mesmo, legal. É isso mesmo. E depois que terminou essa pregação, veio João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse versículo veio no meu ouvido. E então, quem está certo? A pregação ou a Bíblia? Foi nítido, irmãos, o que eu vi isso. E eu pude falar o seguinte, peraí, mas se Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como essa pregação ser verdadeira. E eu estava concordando com ela até ali. Então a gente precisa de sabedoria do Senhor, para que a gente não seja enrolado com astúcias de coisas que até parecem verdadeiras e até parecem ser justas. Parece ser justo ter abortado aquela criança porque a menina foi estrupada. Parece ser justo, mas não se cometeu 2 violências ali? Né? E quantas outras não estão se cometendo hoje em dia no nosso país? E tantas quantas a gente já não caiu enganado, achando que estava certo e no fundo está contrário à palavra do Senhor. Então nós precisamos procurar sabedoria. Peçam sabedoria ao Senhor, irmãos. Peçam, a própria palavra fala. Pedir sabedoria, peça, Ele dá a cada um conforme a sua necessidade. Amém, irmãos?